Querido Deus, Pai Santo que estás nos céus, nós te louvamos. Obrigado, Senhor, pela tua bondade e graça, obrigado pelo teu amor, pelo teu perdão. Obrigado, Senhor, pela tua igreja, obrigado pela nossa participação nela. Querido Senhor, abençoa e guarda os meus irmãos, os nossos ouvintes, nossos ajudadores e intercessores. Toma em tuas santas mãos, dá graça e vitória a toda a tua igreja. Guarda os teus servos na cidade, guarda os teus servos no interior, guarda a tua igreja no sítio, no campo, Senhor. Manifesta o teu grande poder na vida dos meus irmãos. Opera maravilhas, ó Deus, na obra missionária, na tua igreja além-mar, onde, meu Senhor, os teus servos estiverem reunidos, falando do teu amor, proclamando a tua palavra, opera poderosamente. Deus fiel, Deus todo-poderoso, ouve, ó Deus, a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, estamos de volta com o programa A Voz da Igreja. Louvamos ao nosso Senhor porque podemos fazer, estamos ainda no páreo, fazendo a obra de Deus, apesar de mim, apesar do tamanho da nossa atividade, nós não paramos. Eu, em tom de brincadeira, muitas vezes dizia, antes de ser substituído na última igreja, eu dizia: ninguém vai me enterrar vivo, vai ter que esperar o cara morrer. E, na verdade, Deus tem me dado graça. Não sei, nós não sabemos, ninguém sabe o amanhã, mas enquanto tiver uma certa capacidade, uma certa habilidade, uma certa condição e cooperadores que cooperem o suficiente para a gente manter a programação, nós manteremos. Tudo depende do nosso Deus. Meus irmãos são dependentes de Deus, eu sou dependente de Deus, a nossa vida está nas mãos de Deus, então vamos fazer. Agora nós estamos fazendo. Vamos ler a palavra do nosso Senhor. Programa A Voz da Igreja. E o texto é João, capítulo 9, versículos 31 a 38. Aqui nós vamos, meus amados irmãos, aprender uma coisa maravilhosa a respeito do poder grandioso do nosso Senhor e da capacidade do homem. As pessoas que recebem a graça de Deus não podem de nenhuma forma se acovardar, ficar assustada, ter medo disto ou daquilo. Nós somos encorajados pela experiência. Então vamos ler a palavra. Este capítulo é um capítulo bastante complexo, porque foi a descrição da grandeza de Jesus Cristo, dando vista a um cego de nascença. E foi processo para cá, processo para lá, entrevista e audiência com o sacerdote, audiência com o doutor da lei, e um interrogatório abusivo contra aquele homem que era cego de nascença. Não satisfeitos com a palavra do homem que tinha sido cego, chamaram os pais, ameaçaram os pais, e os pais ficaram muito assustados porque foram ameaçados de expulsão da sinagoga. E, na verdade, tiveram que ouvir o filho que havia sido cego. Então vamos ler. João 9:31. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia fazer. Responderam eles e disseram-lhe: Tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós? E expulsaram-no. Jesus ouviu
que o tinham expulsado e, encontrando-o, disse-lhes: crês tu no Filho de Deus? E ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: tu já tens visto, e é aquele que fala contigo. E ele disse: creio, Senhor, e o adorou. Meus amados irmãos, eu sou repetitivo no quesito da gratidão. Eu falo muito sobre gratidão. Eu sou muito grato. Eu sou muito grato. Eu sou muito grato à primeira família que me deu apoio quando os meus me negaram apoio. Eu sou muito grato. Em 69 eu confessei Jesus Cristo. E no mês de abril, no mês de julho, eu deixei a casa de meus pais. Não tinha mais ambiente na casa de meus pais por causa da fé. E eu fui para a casa da minha avó paterna. E no mês de maio do ano seguinte, portanto, eu fiquei os meses de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, e até maio. Em maio de 70, eu pedi o batismo em águas e minha avó não me quis mais na casa dela. E eu fui adotado por uma família numerosa. E eu sou grato a essa família. Eu devo uma dívida impagável ao saudoso casal Francisco Alves de Souza e Antonieta, sua esposa. E a família inteira, que são os meus verdadeiros irmãos. Eu sempre falo de gratidão. Gratidão aos pais, gratidão aos amigos, gratidão aos pastores, gratidão aos irmãos, gratidão a Deus, infinita gratidão a Deus. Este homem havia sido cego, já tinha mais de 30 anos, quando encontrou Jesus. O texto não diz isto, a gente deduz pela resposta dos pais. Quando interrogaram os pais, querendo que os pais falassem a situação dele, os pais disseram: olha, ele é nosso filho e nasceu cego. Agora, não sabemos como se deu este caso dele estar vendo, então pergunte a ele, porque ele tem idade. Significa que ele tinha mais de 30 anos. E aquele homem que havia sido cego, aquele homem que tinha nascido cego, privado da visão, sem nunca ter visto o rosto materno, o rosto paterno, sem nunca ter vislumbrado a beleza da criação de Deus, sem nunca ter visto nada, ele encontrou Jesus. No seu estado de cegueira, ele encontrou Jesus. E Jesus lhe deu vista, lhe deu visão. Jesus lhe deu a visão. Jesus criou a visão. Ele nasceu cego. Não tinha. O globo ocular era possivelmente defeituoso, afundado. Ele não tinha córnea, não tinha o cristalino, não tinha o espelho do olho, não tinha o nervo óptico, ele não tinha nada. Jesus criou. Jesus lhe deu visão. E ele viu a criação de Deus pela primeira vez. E foi perturbado por causa disto. Um processo, um interrogatório, uma perturbação. E ele dá uma lição nos fariseus, nos doutores da lei.
o começo desta leitura. Aqui no versículo 30 diz: o homem respondeu, porque disseram: ora, nós sabemos que Deus se revelou a Moisés, Deus falou com Moisés, Moisés viu a glória de Deus, Moisés, mas este homem nós não sabemos quem é. Aí o ex-cego disse: pois é, como é interessante isto. Esta é a coisa maravilhosa, vocês não sabem nada a respeito dele. E ele me abriu os olhos. Ele me deu vista, me deu visão. Aí começou o discurso. Ele começou a pregar para aqueles religiosos. São palavras dele aqui no primeiro versículo da leitura. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus, se alguém faz a vontade de Deus, ele ouve. Desde o princípio do mundo, palavras do ex-cego, desde o princípio do mundo nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, não podia ter feito isso por mim. Nada poderia fazer. Aí os homens ficaram injuriados. Doutores da lei, fariseus, sacerdotes, eu não sei quantos estavam naquela audiência, naquele processo de intimidação, mas ficaram injuriados, aborrecidíssimos e praguejaram o homem. Ora, tu nascido em pecado, tu és nascido todo em pecado e vem nos ensinar. E expulsaram o homem. Expulsaram o homem. O texto não complementa que se ele foi expulso da sinagoga, mas os pais tinham sido ameaçados de ser expulsos da sinagoga. E é muito provável que esse ex-cego tenha sido expulso da sinagoga. Expulsaram ele. E Jesus o encontrou. Não sabemos quantos dias, depois, quantas horas, não. Mas Jesus ouviu sobre o processo, ouviu sobre a expulsão e encontrou com ele. Aí disse: meu amigo, você crê no Filho de Deus? E ele respondeu: quem é ele, Senhor? Quem é ele, Senhor, para que nele creia? Quem é? Aí Jesus se revelou. Jesus se revelou. Tu já o tens visto, e é o que fala contigo. Aí ele disse: sim, Senhor, creio. É o que fala contigo. E ele disse: sim, Senhor, creio. E o adorou. Meus amados, gratidão. Este homem devia a Jesus a verdadeira liberdade, a verdadeira graça, a verdadeira oportunidade de ver. Ele tinha realmente, a partir do seu encontro com Jesus, ele tinha obtido liberdade, independência. Era agora um homem com autonomia para dirigir a sua vida. Possivelmente ia aprender a ler a partir dali, ia conhecer a palavra de Deus, ia conhecer muito através do seu encontro com Jesus. Quando nós encontramos com Jesus, este mundo perde o encanto. Quando nós encontramos com Jesus, os valores deste mundo, desta vida,
assumem verdadeiramente a sua efemeridade. E nós passamos a vislumbrar a glória, a grandeza, a eternidade, os valores permanentes, a graça perene do nosso Deus. E passamos, sim, a viver a verdadeira vida. O ceguinho era só sofrimento. Os pais era só sofrimento. Imagina na época que não existia recursos educacionais para deficientes visuais. Jesus encontrou com ele e os seus discípulos perguntaram a Jesus: Senhor, por que acontece isto? É pecado dos pais? É pecado do indivíduo? É pecado dos pais? É um pecado pré-concepção? Eles acreditavam na existência prévia dos espíritos humanos. Aí Jesus diz: nenhuma coisa nem outra, nem ele pecou, nem seus pais pecaram. Isto é um sinal para que aconteça um milagre para a glória de Deus. Uma manifestação das obras de Deus. E é para isto, foi para isto que eu fui enviado. Eu vim para fazer isto. E eu devo trabalhar. A noite vai chegar, mas ainda é dia. Ainda é possível fazer alguma coisa. Aliás, eu sou a luz do mundo. Aí, tendo dito isto, o Senhor Jesus, isso era para os discípulos, uma lição para os seus discípulos. Aí Jesus cuspiu no chão, pegou a saliva, passou nos olhos daquele cego, no lugar dos olhos. Aí disse para ele: vai lavar o rosto no tanque de Siloé. Ele não questionou. Ele creu. Houve alguma coisa que fez ele se levantar aí. Jesus disse: vai te lavar no tanque de Siloé. Aí ele foi, lavou os olhos e o mundo se descortinou. A glória de Deus estava brilhando nos seus olhos. Ele viu as pessoas pela primeira vez. Ele não conhecia nem o pai nem a mãe, a não ser pela voz. Ele voltou vendo. E foi realmente uma admiração. Os vizinhos diziam: será? Será ele? Outro dizia: parece muito. É muito parecido. Mas aquele é cego de nascença, nasceu cego. Aquele é cego, esse aí parece, o rosto parece, as feições parecem, mas esse tem a visão perfeita. Quando nós encontramos com Jesus, a cegueira sai. Parece muito com o ceguinho, mas a visão deste aí não tem problema.
Ele havia encontrado o Criador. Ele havia encontrado o Salvador, que é o Criador de todos os homens, com poder absoluto. E uns diziam, é ele. Outros diziam, não pode, só é muito parecido. Aí ele disse, sou eu. Sou eu mesmo. E como foi? O que aconteceu? Um homem chamado Jesus. Glória a Deus. Um homem chamado Jesus. Fez lodo, untou meus olhos e me mandou lavar no tanque de Siloé, e eu fui. Me lavei e vi. Onde está ele? Não sei. Não sei. Meus irmãos, gratidão. 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 Quando aí vem o processo. Chama o cego. Este homem, que negócio é esse aí? Não, aconteceu. E é quem? E como é que foi os fariseus? No versículo 13 começa a dificuldade para o ex-cego. Como é? O que aconteceu? Foi no sábado. O erro brutal de Jesus. Curar no sábado. Todo religioso tem um ar de asco. Todo religioso tem um ar de asco. Ele é religioso. Ele faz injustiça em nome da religião. Ele pune, ele injuria, ele faz o mal em nome da religião. Todo religioso tem asco. Aí chamaram o indivíduo. Como é que foi? Conta de novo. Encher a paciência, torrar a paciência dele. No momento ele estava tão injuriado que ele disse, vocês estão querendo ser discípulos dele? Aí piorou a situação para ele. Você pode dizer um negócio conosco? Piorou a situação. Vocês parecem que estão querendo ser discípulos dele. E ele teve que responder, meus amados irmãos, este processo. Não, essa história está mal contada. Chama os pais. Aí chamaram os pais. Esse sujeito é filho de vocês? É. E como é que agora ele nasceu, sabe? Nasceu. E como é que agora ele está vendo? Não sabemos. Os pais com medo. Todo religioso tem asco. Todo religioso tem peçonha. Todo religioso tem orgulho. Não seja um religioso, seja um discípulo, seja um seguidor de nosso Senhor Jesus Cristo e tenha gratidão. Este homem é vosso filho? É. Ele nasceu cego? Nasceu. E como é que agora ele está vendo? Não sabemos, mas ele tem idade. Pergunte a ele. Ele tem idade. Não sabemos. Com medo. Meus amados irmãos, eu sou muito grato a Deus porque tenho pouco medo. Ou não tenho medo nenhum. Não sei. Pode acontecer. Mas, irmãos queridos, quando Jesus diz, você acredita no Filho de Deus? Ele diz, quem é ele, Senhor, para que eu creia? É o que fala com você. Eu creio, Senhor. Aí adorou. Amados, meus queridos irmãos, não existe um gesto de Deus,
Não existe um ato de Deus, não existe um milagre de Deus que não seja para motivar a adoração. Tudo que o Senhor fez, tudo que o Senhor faz, tudo que o Senhor vem a fazer é para a glória, para louvor do seu nome e para motivar a adoração. Que Deus nos guarde, nos ajude, nos ensine, nos prepare para desafios maiores. O mundo continua asqueroso, ou ateu ou religioso, e os dois grupos fazem mal ao próximo e a Deus. O que precisa mesmo é ter fé. Não ter religiosidade nociva para matar em nome de Deus, para ofender em nome de Deus, para fazer o mal em nome de Deus. Precisamos viver a vida e a fé em nosso Deus. Nós vamos orar pela igreja do Senhor Jesus. A igreja de Jesus vai passar por uma depuração. E é terrível o processo. É terrível. Muitas já estão sendo julgadas. Esta geração de profissionais do altar, explorando, mentindo, roubando, traindo, esta geração vai passar pelo processo. A igreja não vai deixar de existir nem perder por causa deles. Amado Deus, Senhor do céu e da terra, Pai querido, nós estamos em Tua santa presença. Nós te louvamos, ó Deus, pela Tua bondade, pela Tua graça, pela Tua palavra, pelo Teu amor. Nós te louvamos, ó Deus, porque Tu és o mesmo ontem, hoje, eternamente. Nós te louvamos, Senhor, pela veracidade dos fatos da Tua palavra. Ó Deus, obrigado pela revelação de Jesus Cristo. Obrigado pela edificação da igreja. Obrigado, Senhor, pela transformação de nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelo testemunho do Espírito, que testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Obrigado pela adoção, Senhor. Obrigado pela Tua mão estendida sobre nós. Continua, Senhor, operando na vida da igreja. Guarda o Teu povo, crianças, jovens e adultos, os Teus ministros, os verdadeiros ministros que defendem a Tua igreja, que defendem a sã doutrina, ó Deus, que faz a Tua obra para engrandecer o Teu nome, para louvor do Teu santo nome. Amado Pai, Deus Todo-Poderoso, este memorial da oração, toma em Tuas santas mãos todos os nomes. Tu conheces, Tu sabes, Senhor, quem foram os nossos alunos, quem são os nossos alunos, quem foram os nossos indicados, quem estão servindo com fidelidade. Abençoa, guarda e sustenta, Pai. Deus fiel, os que não estão servindo a Si, dá graça para que possam se corrigir. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus os abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.